Olá, receba a paz do Senhor Jesus. Bem, eu estou aqui dentro da igreja, em Vila Propício, Assembleia de Deus, e eu vou compartilhar com você hoje dois sonhos que eu tive. Já tem mais de um ano, mas o espaço entre um e outro foi um espaço longo, tá? Não foram sonhos seguidos, porém eu tive esses dois sonhos que remetem, que falam, que mostraram um pouco sobre o inferno. Bom, quando se fala sobre céu, sobre o inferno, tem dois tipos de pessoas, dois grupos, né? Aqueles que creem, que acreditam, e os que não acreditam, os que acreditam que existe vida após a morte, os outros que não acreditam que há vida após a morte, que morre, que a pessoa quando morre tudo acaba, que não existe mais nada. Porém, aqueles que creem na Bíblia Sagrada sabem que na Bíblia, a Bíblia nos dá dois destinos, né? Duas opções de como nós iremos passar ou onde nós iremos passar a nossa eternidade, a vida após a morte, se no céu ou no inferno. E por mais que haja na Bíblia muitos textos falando sobre, ainda é um assunto assim que fica muitas vezes bem escuros, talvez sejam muito complexos para nós, para nossa mente humana calcular. E Deus, por muitas vezes, Ele permite, Ele dá sonhos referentes a isso para os seus, Ele mostra alguma coisa e outra, até mesmo para despertar a igreja, para despertar alguém, mostra em sonhos para falar com pessoas, com cidades, com nações, enfim. E eu vou contar aqui esses dois sonhos que eu tive. O primeiro sonho já faz um tempo, acredito que já tem uns 2 anos, mas eu ainda tenho na minha memória e eu me lembro da sensação de como foi quando eu acordei desse sonho. Eu acordei assim com um aperto, uma coisa muito ruim, eu estava meio que parada no tempo, sabe? Porque eu fiquei muito impactada. Eu cheguei num determinado lugar, isso no sonho. Cheguei num determinado lugar e eu vi duas divisórias. Primeiro, em uma parte daquele terreno, tinha o chão todo cinza, cheio de cinza, cinza de quando queima alguma coisa, sabe? Tava cheio de cinza, como se tivesse queimado ali muito, muito, e ficou só brasas e cinza. Ia subindo o calor, aquela fumaça ia subindo. E tinha fileiras de pessoas, nos quadradinhos ali tinha fileiras de pessoas. E eu me recordo de ver uma moça loira de cabelos longos, lisos, uma moça muito bela, por sinal. Ela estava ali e... tá gravando. E também eu olhei e vi uma mulher, uma senhora com um bebê no colo, que estava do outro lado, em outra fileira. Ao olhar para aquilo ali, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aquela moça loira, ela veio até onde eu estava e ela disse assim: aqui o fogo nunca apaga e a gente sente muita dor. Aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam ali sobre aquelas brasas e sendo queimadas, elas estavam sofrendo, só que elas não expressavam nenhum gesto de dor, elas só estavam ali, sabe, naquela agonia, aquela coisa terrível. E a moça me disse isso. E quando ela disse para mim que ali o fogo nunca apaga, eu quis fazer uma brincadeira. Quando eu vi aquelas brasas, aquele fogo, tipo assim, né, em brasa, aquela coisa, eu quis fazer uma brincadeira. No sonho, eu falei assim: lembra daquela canção da Adriana Aguiar que fala "Pisa na brasa, pisa no fogo"? E quando eu comecei a cantar fazendo essa brincadeira, aquela moça me surpreendeu, ela me exortou dizendo assim: não brinque com coisa séria. Tá na hora de vocês pararem de brincar com coisa séria. E beleza. Quando eu olhei para o outro lado daquele terreno, tinha um espaço plano e tinha ali um tronco, e como se tinha um homem ali naquele tronco, ele estava com os punhos amarrados e o chão estava todo ensanguentado. O lugar estava todo ensanguentado, e quando eu vi aquela cena ali, eu me lembrava de Jesus Cristo.
né, no seu momento ali de agonia, quando ele foi açoitado antes da sua crucificação. E vendo aquilo ali tudo, eu estava muito sem entender nada, e depois eu acordei. Bom, o tempo passou, né, eu até compartilhei esse sonho com algumas pessoas, e depois de um tempo eu tive outro sonho. Nesse outro sonho, foi o seguinte: eu sonhei que eu estava em um determinado lugar com várias pessoas, e de repente eu era esfaqueada. E ao ser esfaqueada nas costas, alguém já via aquilo, se desesperava e me levava ao hospital. E quando eu era levada ao hospital, nesse percurso, eu ficava desacordada, eu apaguei. No que como se eu tivesse desmaiado, eu acordei em um lugar onde estava cheio de fogo, muito fogo mesmo, e eu estava ali naquele meio, e tinha várias pessoas ali, eu vi ali cantores seculares famosos, não vou citar nomes, mas eu reconheci ali, inclusive uma cantora muito famosa, eu reconheci, e essas pessoas, era diferente agora, essas pessoas estavam desesperadas, porque elas sentiam aquele fogo. E eu também sentia, sabe, aquele queimor, aquela coisa horrível do lugar em que eu estava. Foi horrível, aquele sonho foi horrível. E eu também sentia como se tivesse demônios que ficava me atormentando, pegando em mim, me puxando, sabe, fazendo de tudo para eu me sentir o mais horrível, ser o maior tormento para mim naquele lugar. E a mesma coisa acontecia com aquelas pessoas. Só que eu estava ali, na minha consciência, eu sabia que eu estava no inferno, e eu começava a clamar por Jesus. E eu começava a falar por Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, eu começava a falar. E aí, como se fosse uma rampa, sabe, aquela rampa que vai levando as coisas, como uma escada rolante, como o balcão de supermercado que passa as compras, como se fosse uma rampa, ia me levando, uma esteira, conforme eu ia clamando o nome de Jesus Cristo. E de repente eu saía daquele lugar e já aparecia em um galpão bem grande, vazio, e eu só via um homem. Esse homem estava vestido todo de branco e ele estava varrendo o galpão. E ali estava uma paz, um silêncio muito grande, e eu só olhava para ele e perguntava: aqui é o céu? Eu vou ficar aqui? E ele me respondia: sim, mas ainda não. Bem, então, quando esse homem me respondeu que eu não ficaria ali naquele momento, eu me despertei. Eu também fiquei bem, eu acordei, eu lembro que eu acordei com uma sensação assim bem, eu fiquei meio pasma, porque como eu falei, tudo que aconteceu naquele sonho, realmente ali eu estando no inferno, né? Eu senti tudo aquilo, daquela agonia, da aflição, do tormento. E, gente, na Bíblia está escrito sobre isso. Na Bíblia fala sobre o inferno, onde diz, né, que lá o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Lá fala que é um lugar de ranger de dentes, de sofrimento. E eu ouvi um dia certa pessoa dizendo, e eu concordo, que o bicho que nunca morre no inferno, esse bicho que nunca morre, será a consciência do homem e da mulher, que hoje, enquanto estão em vida, nós todos, né, nós temos a oportunidade de tomarmos uma decisão, de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, que só por intermédio dele nós somos livres dessa condenação eterna, né? Nós somos livres do inferno. E hoje, talvez tendo essa oportunidade, muitos de nós não a aceitamos, porque não é simplesmente falar: eu creio em Jesus, eu vou à missa, eu vou ao culto, ou não. Isso aí, gente, isso aí é o mínimo, entendeu? A máxima de tudo, o principal, o que muda tudo, o que faz a diferença é o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me, né? E a Bíblia fala que quem negar a si mesmo, que quem perder tudo nessa vida aqui por amor de Cristo, ganhará muito, muito mais, muito mais. Nós somos privilegiados quando nós não cedemos às tentações, quando nós não pecamos contra Deus. E aí eu separei aqui duas passagens bíblicas, e eu vou ler aqui para você, que uma está em Apocalipse 21, na Bíblia Sagrada, e vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Aqui já vai falar sobre o novo céu e a nova terra, quando depois da volta de Jesus, quando tudo acontecer. Eu não sou uma mestre nem em escatologia, para que eu possa explicar tudo explicadinho, passo a passo, e então eu indico que você leia a Bíblia. Mas sobre o que eu estou falando aqui, sobre a questão do final, do destino final da nossa alma, o céu e o inferno, sobre a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus, esse texto aqui que eu vou ler fala sobre isso, e eu quero que você medite nesse momento. Diz assim, isso na versão King James atualizada: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Eu ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, preste atenção nisso aqui. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os bruxos, os que praticam imoralidade sexual, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Olha só, aqui está falando sobre o novo céu, a nova terra, a nova vida de gozo, de paz e de alegria, onde não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá problemas, onde os salvos em Cristo irão desfrutar disso tudo. Aqueles, que foram achados os seus nomes no livro da vida. E depois fala sobre esses outros que, tão pecadores, que não se arrependeram, que não se converteram a Jesus. Fala sobre o final deles, que é o quê? O lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre, o inferno. Gente, isso é muito sério. Você precisa criar esse temor no seu coração. Eu não acredito. O inferno é aqui. Não, 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 não. Se desperta a sua mente para o mundo espiritual. Desperta a sua mente para entender que não é só isso daqui. Cria pelo menos curiosidade. Se você não acredita, tenha pelo menos a curiosidade assim de falar, eu vou ler a Bíblia aqui. Já que todo mundo fala, eu vou ler a Bíblia para ver se está escrito isso mesmo, se é isso mesmo. Busque ter a sua experiência e você vai ver o que eu estou te falando. Busque ir na casa de Deus, uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, para ouvir. Assista pregações, você pode me procurar, eu te indico pregadores que são homens, mulheres de Deus, homens e mulheres sérias, que pregam a palavra de Deus como ela é, santa. Eu posso te ajudar naquilo que eu conseguir, claro, na minha limitação, no pouco que eu sei e tenho de experiência com Deus,
mas se desperta para buscar ao Senhor, para se arrepender, para fazer a vontade de Deus, para buscar, sabe, deixar o pecado. Eu acabei de citar aqui na Bíblia vários exemplos de pecadores. Quer dizer então que depois que você aceita Jesus, você não é pecador mais? Não é nada disso. A diferença é, depois que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nos tornamos pecadores justificados. Ou seja, Deus, o Pai, Ele olha para nós, Ele não nos vê mais com o nosso pecado, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós, e então ao invés de Ele despejar toda a ira dele sobre nós, que é a consequência do pecado, Ele derrama a sua graça, Ele derrama a sua misericórdia, e então nós somos agraciados com a salvação eterna, com a vida eterna ao lado do nosso Senhor e nosso Salvador. Fique com essa palavra. Eu não sei talvez falar muito bem, me expressar muito bem, mas eu senti no meu coração da parte de Deus de compartilhar esses sonhos e essa palavra com você. E tem outro texto aqui, também em Apocalipse, que vai falar sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade de Deus, tudo falando sobre o novo, né? Após a volta de Jesus, quando o Senhor for reinar realmente e a igreja com ele. Aqui vai falar sobre a Nova Jerusalém, olha: contudo não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Olha só esse versículo 27 do capítulo 21 de Apocalipse. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Somente os que estão com os seus nomes gravados no livro da vida do Cordeiro. Quem são esses? Os que abriram mão de tudo, de todo o pecado desse mundo, para fazer a vontade de Deus, para fazer unicamente a vontade do Pai, que é real, que é verdadeiro, que te ama, que quer te salvar. Se você não entender mais nada, acredite nessa verdade: o Senhor te ama e Ele quer te salvar. O inferno foi feito para os demônios e seus anjos, não foi feito para você. Hoje ele é consequência para o homem, ele é consequência do nosso pecado. Mas tem um jeito, a porta estreita e o caminho estreito. Seguir Jesus, fazer a vontade de Jesus para ser salvo. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com alguém. Um abraço e que a paz de Jesus Cristo esteja sempre com você. Eu quero te ver no céu.